Senhora presidente desta sessão, senadora Ana Amélia, senhoras e senhores senadores, tem sido voz corrente nos ciclos de audiências públicas da Comissão de Serviços de Infraestrutura do Senado Federal as críticas e advertências quanto aos males irreversíveis que o imenso aparato burocrático do Estado brasileiro e sua desmedida prática de normatização causam ao crescimento econômico do país e, por consequência, ao seu desenvolvimento social. Não por outro motivo, senhora presidente, senhoras e senhores senadores, na abertura do primeiro Fórum Nacional de Infraestrutura e também aqui desta mesma tribuna, alertei para o grave cenário da exagerada burocracia encravada em nossa administração pública. Disse naquela ocasião que nossa conformação político-administrativa, aliada ao seu infinito arcabouço legal, alastra-se e cada vez mais ofusca qualquer tentativa de uma boa gestão. Burocracia e tecnocracia, de tão enraizadas e encasteladas na cultura dominante de nossos governos e de tão repetidas quando se esmiuça o poder público, tornaram-se termos desgastados, desprezados e até vulgarizados. Por isso caíram no lugar comum. São práticas que insistem em se recriar, se reinventar e, pior, em procriar. Hoje, temos ou nos tornamos reféns da auditocracia, da controlocracia, da licenciocracia, todas adeptas da letra fria da lei e da peculiaridade como rigidez de análise, estreiteza de horizontes, desproporcionalidade de decisões e insensibilidade perante as reais necessidades do país. Pois bem, senhora presidente, senhoras e senhores senadores, não bastasse esse lamentável quadro, mais uma aberração pode se extrair de nosso vicioso modus operandi administrativo, derivado da verdadeira pletora normativa que há muito se constata no Brasil. Trata-se da tributocracia, o governo da tributação, da arrecadação desenfreada e aviltante e, pior, desorganizadamente complexa. Uma autêntica e embaraçada teia de normas e exigências cujo maior resultado prático é o desestímulo ao setor produtivo, o desencorajamento ao empreendedorismo e o desincentivo à inovação. Trabalho nesse sentido, minucioso, por sinal, foi realizado por um dos palestrantes da audiência pública do último dia 13, dia 19, melhor dizendo, na Comissão de Serviços de Infraestrutura, o advogado tributarista Vinícius Leôncio, que bem reflete o nosso emaranhado normativo como um todo e particularmente no campo tributário. Vale reproduzir aqui alguns dados de sua exposição essa denominada burocracia tributária. Disse ele que de 5 de outubro de 88, ou seja, desde a promulgação da nossa Carta, a 5 de outubro de 2011, portanto, em 23 anos, foram editadas 4.353.665 normas que regem a vida dos cidadãos brasileiros. Isso representa, em média, 518 normas editadas todos os dias, ou 776 normas editadas por dia útil, ou ainda 32 normas por hora. Trata-se, senhora presidente, de um verdadeiro atentado à lógica da eficiência, da praticidade, provavelmente sem nenhum paralelo em todo o mundo. No âmbito dos entes federativos, tem-se os seguintes números quanto às normas tributárias publicadas no Brasil. De 1988 a 2011, normas federais, 29.503. Normas estaduais, 85.715. Normas municipais, 159.877. Total, 277.095 normas tributárias editadas em 23 anos. Isso denota de forma irrefutável a urgência de promovermos uma ampla, geral e irrestrita reforma tributária, de modo a atingir dois objetivos bem claros e irremediáveis: a simplificação do sistema tributário e a redução de sua carga. Um outro dado trazido pelo autor do trabalho e que demonstra fielmente o aparato burocrático do país revela que cada empresa brasileira é obrigada a preencher, por ano,
aproximadamente 2.200 campos de formulários para prestar informações ao fisco. Repito, 2.200 campos de formulários apenas para prestar informações sobre os seus compromissos tributários. Dados outros nos mostram que a média dos 15 países mais burocráticos do mundo está na casa de utilização de 600 horas por ano, somente dedicado a exercer a prática de honrar os seus compromissos tributários. No Brasil, o tempo gasto é de mais de 2.500 horas anuais com esse mesmo objetivo. Se comparado com os 15 países menos burocráticos, a diferença é abissal, chegando em alguns casos a quase 150 vezes menos do que o Brasil. A média do tempo com pagamento de impostos naqueles países fica na ordem de 60 horas por ano, sendo que nos Emirados Árabes não chega a 20 horas. Se esta mesma comparação, tempo gasto com pagamento de impostos, for feita com os países mais pobres e mais ricos do mundo, a discrepância continua gritante. Enquanto no Brasil se desperdiçam mais de 2.500 horas anuais, na Inglaterra e na França este índice é de cerca de 150 horas anuais. E em países como a Etiópia e Guiné-Bissau, o índice é de 250 horas. Entre as nações mais ricas, onde se gasta mais tempo, é na China, com aproximadamente 400 horas. Outro dado impressionante refere-se ao custo da arrecadação tributária no país. Enquanto no Brasil esse custo representa 1,3% do seu PIB, nos Estados Unidos é de 0,4%, no Japão é de 0,3%, na Noruega é de 0,1%. Especificamente no campo da capacidade de pesquisa, inovação e desenvolvimento tecnológico do país, além da formação e suas prioridades, o autor do trabalho traz os seguintes dados. O Brasil possui 713 mil advogados e 3 milhões de bacharéis em direito. Isso decorre da seguinte constatação. Em 2010, o Brasil tinha 1.240 faculdades de direito, enquanto o restante do mundo, somado, o restante do mundo, possuía apenas 1.100 faculdades de direito, segundo o levantamento da Ordem dos Advogados do Brasil. Ou seja, o Brasil sozinho possui mais faculdades de direito do que todos os demais países deste planeta juntos. Algo está errado. A questão é, onde está o erro? Na nossa política educacional? Nas nossas prioridades? Nas nossas demandas? Ou nas nossas expectativas? Esse é um dado que pode parecer absurdo, mas é procedente. É oriundo da própria OAB e merece uma profunda reflexão, pois ele espelha muitos aspectos e variáveis que explicam o Brasil de hoje no plano socioeconômico. Não se trata, é claro, de comparações qualitativas entre carreiras profissionais, mas sim quantitativas. Ainda no segmento da formação profissional, vale registrar que o Brasil forma, por ano, 70 mil advogados e apenas 32 mil engenheiros. E aqui acrescento eu que desses 32 mil engenheiros egressos, mais da metade vão exercer outra profissão, ou seja, desviam-se para outras áreas. Além disso, quando se fala em engenheiros, entendam-se todos os campos da engenharia, a civil, a elétrica, a mecânica, a industrial, entre centenas de outras. Em compensação, a China forma mais de 400 mil engenheiros por ano. A Índia forma 250 mil engenheiros por ano. A Rússia forma 100 mil engenheiros por ano. E a Coreia do Sul forma 80 mil engenheiros por ano. É claro que com apenas 32 mil engenheiros por ano, o Brasil vai ficando para trás quando falamos em desenvolvimento tecnológico. Por fim, senhora presidente, um último dado. No âmbito do chamado Grupo BRIC, o Brasil é o que possui o maior índice de contribuição per capita de tributos, superior a 4 mil dólares por ano, contra aproximadamente 3.800 na Rússia, 1.600 na China e cerca de 500 na Índia. Fiz questão de trazer essas informações, senhoras e senhores senadores, senhora presidente, para que possamos, nós parlamentares, juntamente com a sociedade brasileira, refletirmos e agirmos para solucionar a estes principais entraves ao nosso desenvolvimento: a burocracia, com todas as suas derivações, e a inversão generalizada de valores, objetivos e prioridades de nossas políticas
públicas. Como bem disse o diretor-geral do DENIT, general Jorge Frasch, ao se referir à questão salarial dos engenheiros, no Brasil hoje só se valoriza aqueles que jogam as pedras e não os que carregam as pedras. Por tudo isso, esse Parlamento, como a Casa das Leis e dos representantes da população, precisa se debruçar imediata e exaustivamente sobre este debate, a fim de apresentar soluções, diretrizes e alternativas de planejamento estratégico para o país e, principalmente, para repensar o modelo do Estado brasileiro. Era o que tinha a dizer, senhora presidente, senhoras e senhores senadores, pedindo a Vossa Excelência, presidente Ana Amélia, que, por gentileza, solicite à Secretaria da Mesa a transcrição na íntegra, já que pulei vários parágrafos do meu pronunciamento da tarde de hoje. Muito obrigado a Vossa Excelência. Na forma regimental, senador Fernando Collor.